Olá pessoal, tudo certo com vocês? Então vamos dar continuidade hoje à nossa apostila 2. Hoje nós vamos lá na página 366, aulas 21 e 22, vamos falar sobre embriologia dos animais, o desenvolvimento embrionário dos animais, ok? Bom pessoal, então, para a gente começar a falar de embriologia, a gente tem que falar sobre o começo, né? Então o que que significa embriologia? A embriologia, pessoal, ela é o estudo do desenvolvimento embrionário, né? Quais as etapas os seres vivos passam, né? Desde o momento da concepção, que seria a fecundação, até o desenvolvimento da forma adulta, né? Forma que nasce. Essa é a embriologia. Então, aqui nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a embriologia dos animais, ok? A gente vai focar aqui em animais e vamos comentar as principais etapas. Então, é, a embriologia começa tudo com a fecundação, né, pessoal? Começo, como tudo tem um começo, né? A fecundação, ela é o começo de tudo. Então, nos animais, nós temos os gametas, que são as células reprodutivas, ok? E aí a gente tem o espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, o óvulo, a célula reprodutiva feminina. Notem que ambas haploides, N e N, assim como a gente viu lá na meiose, a junção das duas, espermatozoide fecundando o óvulo, vai dar origem ao chamado zigoto, ou também embrião, ou também o ovo, que agora vocês viram, né? 2N, diploide. Lembra lá da função da meiose? Né? Divisão reducional, né? Para juntar duas células que têm metade do material genético para formar um humano, né? Com seu célula diploide, aí, o 2N. Então, começo de tudo é a fecundação, tá, pessoal? Espermatozoide junta-se com o óvulo, nós temos a fecundação, formação do zigoto, e aí sim você vai ter as outras etapas do desenvolvimento embrionário. Nos animais, pessoal, nós temos alguns tipos de ovos diferentes encontrados nos animais, ok? Então eu vou mostrar aqui rapidamente quais são. Então eu tenho o ovo chamado de oligolécito, que é comum de nós mamíferos placentários, e anfíoxo. O anfíoxo é um animal marinho, né, que parece peixe, mas não é peixe. Nós temos o ovo heterolécito, comum em anfíbios. Nós temos o ovo telolécito de aves e répteis e o ovo centrolécito de insetos. O que é o ovo, então, pessoal? O ovo, como vocês viram aqui, é o produto da fecundação. Então, o espermatozoide juntou com o óvulo, o espermatozoide juntou com o óvulo, eu tenho a fecundação e a formação do ovo. Esse ovo ele vai se desenvolver aí, né, até formar o indivíduo, seja qualquer que seja. Nesse ovo, pessoal, o que a gente vai ter dentro do ovo? A gente vai ter essa bolinha aqui que vocês estão vendo, né, essa bolinha com esses risquinhos, é a representação do núcleo. Então aqui é o núcleo do ovo, aqui que está o meu material genético, diploide, né, eu já tive a fecundação, é esse núcleo que vai dar como posso dizer, os comandos genéticos para as divisões, né? Aqui que está a informação necessária para a formação do indivíduo. Todo esse restante do ovo, que vocês estão vendo aqui um monte de bolinhas, é o que a gente chama de vitelo. O que é o vitelo, pessoal? O vitelo é ele é uma substância que tem no ovo rica em proteínas, carboidratos, lipídios, que, entre aspas, é o que vai dar a nutrição do ovo, é o que garante que esse ovo vai ter nutrientes necessários para ele se dividir sucessivamente, formar os tecidos, até formar um embrião. Né? Então, o ovo oligolécito é aquele que oligo vem de pouco, ele tem pouca quantidade de vitelo, distribuído de maneira igual pelo citoplasma do ovo. O ovo heterolécito, ele tem pouco vitelo, só que esse vitelo ele é distribuído de uma maneira desigual pelo citoplasma. O telolécito, pessoal, ele é o ovo que tem a maior concentração de vitelo dentre todos, que é o ovo da galinha, por exemplo. Então, quando vocês estão observando o ovo da galinha, a gema, toda aquela gema é puro vitelo. No meio da gema, a gente não consegue ver porque é pequeno, a gente vai ter esse núcleozinho lá que vai ser responsável pela divisão e formação da ave ou do réptil. Então, o ovo telolécito, ele é o mais fácil porque é o que a gente consegue ter uma noção melhor de como que é o ovo, né? Toda a parte amarela do ovo da galinha é o vitelo que a gente observa. E o centrolécito, pessoal, que ele
ovo que tem uma quantidade de vitelo pouca e todo ele concentrado no centro do núcleo, que é um ovo de inseto. Beleza? Bom, dentre, né, o desenvolvimento embrionário dos animais, pessoal, falando aí de todos os animais agora, né, até por isso que nós estamos no grupo chamado animal, porque nós temos várias características em comuns, dentre elas as etapas do desenvolvimento embrionário. Então, as etapas comuns são a fecundação, segmentação, gastrulação e organogênese. Eu vou falar aqui um pouco de cada uma para vocês. Então, a gente começou lá na fecundação, como eu disse para vocês, né? Espermatozoide encontrou o óvulo e formou o zigoto, ou também chamado de ovo, ou também chamado de embrião. Então, a primeira fase é a fase chamada de mórula, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, mórula. O que é a fase de mórula? Então, esse meu ovo ele vai começar a se multiplicar, ele vai começar a dividir, né? Uma célula vai dar origem a duas, duas dá origem a quatro, quatro a oito, oito a 16, 16 a 32, e assim vai, certo? Então, essas células elas começam a fazer o que a gente chama de segmentação, ou basicamente a divisão das células, né? As expressões genéticas estão acontecendo, a célula está dividindo, até a gente chegar nesse estágio chamado de mórula. Por que ele chama mórula? Porque lembra uma mora, tá? Daí que vem esse nome. Então, é uma massa, né? Uma esfera maciça de células, como vocês estão vendo aqui. Conforme elas continuam se aumentando a sua população, elas vão chegar na fase chamada de blástula. A blástula, pessoal, a diferença da blástula para a mórula é que a blástula, como essa divisão continua e as células continuam aumentando o seu tamanho, vai começar a formar uma cavidade interna. Então, antes o que era uma esfera maciça, agora virou uma esfera oca. E essa cavidade interna é a chamada blastocele. Nomes importantes que vocês não podem esquecer. Blastocele. O que é a blastocele, pessoal? É a primeira cavidade aqui, né, que surge no momento do desenvolvimento embrionário. Depois da blástula, pessoal, vem a etapa de gástrula. O que significa a etapa de gástrula, pessoal? Também chamada de gastrulação. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, essa esfera oca, ela começa a se dobrar em torno do seu próprio eixo. Ó, como vocês estão vendo aqui, imagina uma bola murcha e você apertando e dobrando essa bola murcha, né, em torno do próprio eixo aqui. E aí, na gastrulação, a gente tem a formação de duas mais nomes importantes que vocês não podem esquecer. O arquêntero e o blastóporo. O que é o arquêntero, pessoal? O arquêntero é uma outra cavidade que se forma aqui, ó, igual vocês estão vendo. Então, antes era uma esfera oca, essa esfera oca continuou a se aumentar, a dividir células. Ela foi tendo um dobramento dessa parede aqui, né, até essa região, até ela tocar essa parte de cima. Vocês estão vendo essa próxima imagem. E aí, nisso, a blastocele está aqui, ó, a blastocele ficou espremida. Isso aqui seria o que era a blastocele. Essa primeira cavidade foi dobrando a parte de baixo até chegar aqui. Então, blastocele ficou aqui espremida e eu formei uma segunda cavidade chamada arquêntero, e essa cavidade ela é comunicada pelo exterior através de um poro chamado blastóporo. Então, não se esqueça, o que significa o arquêntero no embrião do animal? O arquêntero, pessoal, que é essa cavidade formada, é ele que vai ser o tubo digestório. Todo tubo digestório do animal, desde a boca até o ânus, ou somente uma abertura, né, porque tem alguns animais que tem só uma abertura, não tem boca e não tem ânus, é aqui que vai se formar estômago, todo o sistema digestório do animal. E o blastóporo, a gente vai ter dois grupos de animais. Nós vamos ter aqueles animais onde o blastóporo ele vai dar origem à boca, né, que seria o primeiro orifício do embrião dando origem à boca, e nós temos aqueles animais ali aonde, né, o blastóporo ele vai dar origem ao ânus. Então, dois grupos diferentes de animais, ok? O primeiro orifício ou pode ser a boca ou pode ser o ânus, ok? A gente vai ver isso mais para frente, esses nomes em algumas outras aulas. Depois da gástrula, pessoal, eu tenho a chamada neurulação, né, que é a formação aqui da placa neural. Vocês estão vendo placa neural, tubo neural. Então é aqui que eu vou ter a formação do tubo nervoso ali, da medula, cérebro, a notocorda. Posteriormente, a notocorda ela é um bastão, né, que dá sustentação aqui ao embrião. Posteriormente, essa notocorda ela vai ser substituída pelas vértebras do animal. E outro detalhe importante, aqui essa imagem, vocês estão vendo o final da gástrula. O final da gástrula, pessoal,
a gente vai ter os chamados folhetos embrionários. Então, depois que formou a gástrula aqui, eu vou ter ou duas ou três camadas de célula. A grande maioria dos animais, eles são chamados de triblásticos. O que quer dizer triblástico, pessoal? Quer dizer que o embrião desse animal, ele é formado por três folhetos germinativos, chamados ectoderme, endoderme e mesoderme. Aqui nessa segunda imagem está mostrando a mesoderme. Então, esses chamados folhetos embrionários, pessoal, eles que são responsáveis, né, pela formação do corpo do animal. Cada um desse folheto vai dar origem a um tecido no animal, conforme a diferenciação do animal vai seguindo no desenvolvimento embrionário, certo? Então, são os três folhetos que vão dar origem a epiderme, esqueleto, tecido conjuntivo, músculos, tecido nervoso, os órgãos, enfim. Cada um desses três camadas vai dar origem aí a um diferente grupo de tecido nos animais, beleza? Então, neurula, formação da placa neural, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo, ó que legal o arquêntero, ó. O arquêntero bem no meio do embrião, né, a diferença de uma etapa para outra. Então é aqui que a gente vai ter tubo digestório do animal. Aqui no otocórdio eu vou ter depois a substituição de vértebras. Lógico, naqueles animais que têm vértebras, não são todos que vão ter vértebra. O tubo neural, onde eu vou ter aqui medula e o encéfalo. E é formado nesse momento também, pessoal, umas cavidades chamadas de celoma, certo? O que é o celoma, pessoal? O celoma é uma cavidade corporal aonde vai ser colocado ali os órgãos, né? Então, o celoma é a cavidade. No caso, nós seres humanos, nossa caixa torácica, nossa cavidade é o nosso celoma, né? Ali onde vai todos os órgãos, né? A maioria dos nossos órgãos, na verdade, né? Beleza, pessoal? E para a gente finalizar aqui, ó, umas imagens reais de desenvolvimento embrionário. Essa primeira imagem aqui é a segmentação do tambaqui, né? Então, olha aqui, desde a primeira imagem, né? O ovo, aí o ovo vai sofrendo divisões, essas células vão se dividindo e lentamente você vai ter na formação do embrião de peixe e aqui embaixo todo o vitelo, né? Olha que interessante. Outra imagem aqui, ó, uma clivagem em anfíbio, uma clivagem em peixe e, por último, uma clivagem de ouriço do mar. Uma coisa muito interessante é que a clivagem do ouriço do mar, pessoal, ela é bem semelhante à nossa humana, tá? Essas primeiras etapas que vocês estão vendo aqui, ó, uma célula se dividindo em duas, depois duas em quatro, quatro em oito, e assim sucessivamente, até... Aqui a gente tem até a imagem de blástula, ó. Mórula, aí blástula é blastocele. É muito semelhante ao desenvolvimento do humano, do ouriço do mar. Tanto é que se vocês verem a divisão aqui do ovo do ouriço, ó, ele é completo, né? A célula se divide por um todo. Notem que aqui a do anfíbio e a do peixe, vocês estão vendo que a célula não se divide por completo? Olha que interessante. A célula começa a dividir, em vez de uma se separar, igual a do ouriço, ó, uma separou em duas, aqui elas não se separam. Ó. É que a gente fala de segmentação parcial. Né? Interessante isso. Beleza, pessoal? Bom, agora vocês podem pegar a apostila, fazer os exercícios, fazerem as tarefas mínimas e complementares. Boa atividade para vocês. Valeu, galera. Tchau.